Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estamos aqui em mais um dia de oração. Olha, irmãos, hoje eu estou muito empolgado porque o que Deus me mostrou aqui vai libertar você de dentro para fora. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente já começou a caminhada com Deus, já estamos fazendo a vontade do Senhor em algumas áreas, mas parece que existe algo a ser consertado no nosso coração. É só você e Deus que sabem o quanto isso aflige você. É como se você todo dia tivesse uma pedrinha no seu sapato e aquilo te incomoda. Sabe, talvez seja um pecado, talvez seja um medo que você tem, talvez seja uma culpa que você carrega. E eu quero declarar hoje que em nome de Jesus você será liberto completamente hoje. Amém? Por isso eu quero orar por você hoje de forma específica. Irmãos, o que o Espírito Santo me mostrou também é que existe um potencial que precisa ser despertado em você. Mas esse potencial só será despertado quando você tiver a maturidade para suportar as consequências disso. Imagine uma coisa aqui, irmãos. Jesus, ele operava milagres, ele curava as pessoas, ele libertava elas de demônios e automaticamente muitos outros, as pessoas das vizinhanças, elas vinham correndo e elas queriam também o milagre ou queriam ver o que Jesus fazia, simplesmente por curiosidade. E aí eu te falo, se Jesus não tivesse maturidade, ele poderia se envaidecer, ele poderia ser levado pela opinião das pessoas, pelo elogio delas, ele poderia começar a agir por conta própria, sem depender do Pai. E é por isso que Jesus, irmãos, ele vivia de joelhos, ele passava a madrugada orando, podia estar cansado, sobrecarregado, mas ele estava lá, na presença do Pai. Aquilo era para ele uma proteção. Então, Deus não pode nos entregar todas as coisas da noite para o dia, ele precisa nos preparar primeiro. E ele faz isso porque nos ama, porque ele não quer que a gente pereça, que a gente se desvie e até mesmo que a gente brinque com coisas espirituais. Nós vemos um exemplo muito claro disso na vida de Sansão. Era um homem tremendamente usado por Deus, tinha uma força sobrenatural e ele tinha força para derrotar todos os seus inimigos, mas ele não tinha força contra a sua carne. Ele tinha uma fraqueza carnal na área sexual e aquilo foi o desastre da vida dele. Só que a Bíblia não diz, irmãos, em momento algum, que Sansão orou por isso. Na Bíblia não tem um versículo sequer dizendo que Sansão orava a Deus, que ele buscava a presença do Senhor. Então, irmãos, todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. Mas a pergunta é, o que estamos fazendo com isso? Será que estamos entregando nas mãos do Senhor aquilo que hoje nos aflige ou estamos simplesmente tentando lutar contra isso na nossa própria força? Isso não vai funcionar. Deus, ele quer que você dependa dele, porque é de glória em glória que você será transformado. É quando Deus derrama da glória dele, da capacitação espiritual, que você consegue vencer os seus inimigos, tá bom? Nós já vamos começar com a mensagem de agora. Eu só vou pedir uma coisa para você que já tem me acompanhado há um bom tempo. Não deixe de compartilhar essas orações, porque isso tem sido uma bênção. Olha, inclusive a mensagem de hoje vai falar muito ao seu coração e se Deus vai te tocar, pense em quantas pessoas também poderiam receber uma palavra como essa, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda para compartilhar e eu peço para você também que é novo por aqui, se inscreva no meu canal, clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative ele e selecione a opção todas para você receber as próximas orações assim que eu colocar aqui no canal, tá bom? Todo dia de manhã e à noite eu quero fazer uma oração específica por você. Glória a Deus. Irmãos, como eu estava falando para vocês, muitas vezes nós começamos bem na caminhada, a gente já está trilhando um caminho com Deus, mas se a gente não resolver as pendências do nosso coração, aquilo lá na frente pode nos dar um grande prejuízo. E hoje nós vamos refletir sobre a história de um homem que muitas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, mas é uma história impressionante que vai com certeza servir de exemplo para nós aqui hoje. Eu quero falar sobre um homem chamado Jeú. Você já tinha ouvido falar sobre ele? Esse homem foi escolhido por Deus para cumprir uma missão muito importante: eliminar a idolatria da nação de Israel. E ele foi chamado para acabar com a terrível influência que o rei Acabe e a sua esposa Jezabel estavam tendo sobre o povo.
E eu quero ler com você o que está escrito em 2 Reis, capítulo 9, do versículo 6 ao 10. Preste muita atenção. Diz assim, Jeú se levantou e entrou na casa. Então um jovem derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu declaro rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você vai destruir a família de Acabe, e assim vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e de todos os servos do Senhor que foram mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe morrerá. Destruirei cada um dos seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravo quanto livre. Destruirei a casa de Acabe, e Jezabel será devorada por cães, e ninguém a enterrará. Amém? Irmãos, olha que interessante aqui. Deus tinha uma missão muito clara para Jeú. Ele foi ungido para fazer justiça, para limpar o reino de Israel da idolatria. E nós sabemos que o rei Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, eram terríveis. Eles não somente eram idólatras, mas eles fizeram toda a nação de Israel se dobrar diante dos falsos deuses. Então, Jeú ele tinha uma grande missão, que era destruir os profetas de Baal. E a Bíblia conta que ele, o profeta Elias, eles foram muito fiéis naquilo que Deus tinha chamado eles para fazer. Só que tinha um porém, irmãos. O rei Jeú, ele acabou parando no meio do caminho. Oh, irmãos, como isso é triste. Aquele homem acomodou, aquele homem parou de obedecer a Deus. E eu sinto aqui no meu coração, irmãos, que muitos de vocês já começaram bem, presenciaram coisas maravilhosas que Deus fez, mas agora parece que o seu coração ele está tendencioso a voltar para o pecado. Tome muito cuidado. E eu quero ler para você o que está escrito em 2 Reis, capítulo 10, do versículo 29 ao 31. Olha só o que está escrito. Então Jeú cometeu um erro. Ele não destruiu os bezerros de ouro que Jeroboão havia colocado em Betel, pois eles levavam Israel a pecar. E mesmo assim o Senhor disse a Jeú: Você fez bem em seguir os meus planos, destruindo a família de Acabe. Por isso 4 gerações dos seus descendentes se sentarão no trono de Israel. Mas Jeú não seguiu de todo o coração a lei do Senhor, não abandonou os pecados que Jeroboão havia feito Israel cometer. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos claramente que Jeú ele acabou não destruindo os bezerros de ouro. E como o próprio Deus disse, ele fez bem em seguir os seus planos. E Deus o abençoou de forma que as suas gerações continuassem no trono de Israel. Mas, irmãos, infelizmente aquele homem não seguiu de todo o coração a lei do Senhor e ele acabou não abandonando alguns pecados que o rei anterior, Jeroboão, havia feito Israel cometer. E aqui fica um grande alerta para mim, a começar por mim e também para você. Irmãos, o grande perigo é a gente começar bem, mas a gente não concluir com excelência aquilo que Deus nos chamou para fazer. E tem muitas pessoas que dizem assim: Ah, pastor, mas se você fosse na minha igreja, na época que eu estava frequentando, você ia ver o tanto de sujeira que tinha lá no púlpito, nos bastidores, no quanto aqueles líderes falharam. Irmãos, essa desculpa não cola, entendeu? Essa desculpa diante de Deus não serve, porque a gente não vai poder chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu não fiz a tua vontade porque uma pessoa me machucou. Eu não fiz a tua vontade porque alguém me decepcionou. É claro, irmãos, que Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso juiz, e Deus com certeza fará outra pessoa pagar. Mas o próprio Deus disse em Hebreus capítulo 12, deixe comigo a ira, não se vingue. Em vez disso, ore pelos seus inimigos, abençoe quem te amaldiçoa. Entendeu, irmãos? Mas jamais podemos deixar de cumprir a vontade do Senhor. Então o problema de Jeú aqui foi que ele continuou tolerando o mal. Ele continuou tolerando aqueles bezerros de ouro, aqueles altares de idolatria que acabaram levando o povo a se desviar dos caminhos do Senhor novamente. Então essa história nos ensina que nós não podemos deixar que alguns pecados, mesmo que eles pareçam pequenos, aceitáveis, que eles continuem escondidos no nosso coração. Não podemos deixar, irmãos. Precisamos ser firmes, irmãos, em destruir o pecado no nosso coração. Não podemos nos contentar com aquilo que as pessoas, mesmo na igreja, têm cometido, entendeu? Se você quiser ter mais intimidade com o Senhor, seja mais santo, se consagre mais. Olha, eu não tenho dúvidas, essa mensagem é para você hoje. Tem muitas coisas que a gente acha que não tem importância nenhuma, que Deus não vai se importar, mas, irmão, se a gente não vigiar, aquilo ali vai crescendo.
Um pecado vai chamando o outro, um abismo vai chamando o outro abismo, como disse Davi, e a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Mas lembra do que eu te falei lá no começo da mensagem? Não importa o que você fez até agora, o importante é como você vai se levantar. O importante é o que você fará a partir de agora, porque isso vai fazer toda a diferença. E a Bíblia deixa um exemplo muito claro para nós também na vida do irmão de Moisés. Lembra dele? Arão, ele foi chamado por Deus para ser um intérprete de Moisés, porque Moisés, ele tinha uma falha na sua voz, ele não conseguia se expressar direito, talvez por alguma doença, mas Deus falou: Arão, você será o porta-voz de Moisés. Quando estiver de frente de Faraó, você será aquele que vai trazer a mensagem que eu coloquei no coração de Moisés. Então, irmãos, a Bíblia vai contando que Arão, ele começou na caminhada com Deus. Ele obedecia ao Senhor. E quando eles atravessaram o Mar Vermelho e entraram no deserto, eles chegaram aos pés do Monte Sinai. Quando eles estavam ali, Deus chamou Moisés para subir a montanha. E ele ficou 40 dias recebendo as leis, as tábuas dos 10 mandamentos e mais leis que o Senhor foi ensinando para ele. Ele ficou debaixo da glória do Senhor. E Arão ficou como um guardião. Ele ficou ali intermediando entre o povo e Moisés. Só que o povo, irmãos, começou a ficar desesperado. Eles começaram a ficar ansiosos e eles começaram a pensar: quer saber? Moisés deve ter morrido lá no alto da montanha. E vamos fazer o seguinte, vamos criar um Deus para nós, porque esse Deus aí que nos guiou, que abriu o Mar Vermelho, a gente não sabe quem é, a gente não enxerga ele, nós precisamos de um Deus visível. E foi então que eles pediram para quem? Pediram para Arão. Arão, faz um Deus para nós, para a gente poder adorar. E então Arão, ele acabou aceitando aquilo, irmãos. Talvez por pressão, talvez por medo de ser morto, sei lá. Eram milhares de pessoas que estavam ali, sedentas em querer adorar um Deus palpável. E então no livro de Êxodo, capítulo 32, o versículo 4, diz assim, Arão recebeu o ouro, ele derreteu o ouro e moldou para fazer um bezerro de ouro. Então o povo exclamou: ó Israel, esses são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Irmãos, olha que blasfema, olha que coisa terrível. Aquele povo chegou a dizer que aquele bezerro de ouro é que havia tirado eles da terra do Egito e que aquele era o Deus verdadeiro. Ou seja, Arão cometeu um pecado muito grave. E da mesma forma, deixa eu falar uma coisa aqui agora, abrindo um parênteses, eu quero falar para os líderes das igrejas. Ouça o que eu vou dizer aqui agora. Nós, como líderes, nós temos a responsabilidade de apresentar para as pessoas o Deus a quem elas vão servir. E o problema é que tem muitos líderes oferecendo o Deus do dinheiro. Muitos líderes não estão oferecendo o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, mas estão oferecendo um Deus como se fosse um gênio da lâmpada mágica que vai fazer tudo o que nós queremos. Irmãos, isso causa idolatria, isso não vem do Senhor. Amém? Se você é líder, tome cuidado com aquilo que você está oferecendo ao povo. Ofereça o Deus verdadeiro. Não faça como Arão, que acabou cedendo às pressões, acabou cedendo à tentação e acabou fazendo o povo pecar. Olha, irmãos, Arão, sabe o que aconteceu? Ele se arrependeu profundamente depois. E lembra do que eu falei? O importante é o que você faz a partir de agora. E ele então deixou o pecado para trás e Deus fez com que ele se tornasse o sumo sacerdote, ou seja, Deus deu para ele uma nova chance, Deus deu um ministério, tudo porque ele viu um coração quebrantado e disposto a se alinhar com a vontade do Senhor. Amém? Então nós já vamos orar nesse sentido. Eu quero muito que Deus ele faça uma obra de restauração hoje aqui. Através dessa oração, irmãos, eu creio que muitos voltarão para os caminhos do Senhor. Nós vemos um outro exemplo também na vida do apóstolo Pedro. Quem não se lembra das 3 vezes que Pedro negou Jesus? Tudo porque ele estava diante da pressão. Tudo porque ele estava com medo de ser morto, talvez crucificado. E Pedro então falou o seguinte: eu nunca ouvi falar desse tal Jesus. Eu não conheço ele. E a Bíblia diz então que o galo cantou e Pedro se lembrou do que Jesus havia dito, que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Naquela hora, Jesus, todo ensanguentado, com a coroa de espinhos na cabeça, ele olhou firmemente nos olhos de Pedro e ele saiu dali chorando amargamente. Irmãos, foi muito doloroso para Pedro encarar aquele erro, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu de verdade, ele se arrependeu amargamente e ele se voltou para o Senhor. E sabe o que aconteceu?
o mesmo Pedro se levantou e ele foi cheio do Espírito Santo, lá no livro de Atos, e ele se tornou um dos líderes mais usados pelo Senhor na igreja primitiva. Quando ele pregou pela primeira vez, mais de 3.000 pessoas se converteram. Então, irmãos, eu estou aqui hoje para te falar, quando Deus restaurar a unção dele sobre você, quando ele restaurar a sua vida, que vem através de um coração quebrantado, arrependido, você vai ver as grandes coisas que o Senhor fará na sua vida. Amém? Então nunca se esqueça disso, por mais que você tenha caído, existe uma mão estendida para te levantar. Deus não desistiu de você, e a minha oração que eu vou fazer agora é para que você tome a decisão de não se acomodar, nem de ficar preso em pecadinhos que você acha que não tem nada demais. Meu irmão, se santifique, se consagre e Deus fará maravilhas na sua vida, tá bom? Agora, antes de orarmos, só quero pedir para você deixar o seu comentário, escreva aqui na frente o seu nome e na frente escreva assim, ó: Senhor, afasta de mim todo o mal. Amém? Coloca o seu nome aqui, o seu pedido de oração também, porque eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais este momento. Oh, meu Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós reconhecemos que sem o teu perdão e sem a tua graça, nós não conseguimos prosseguir, não conseguimos viver em santidade. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra diz no Salmo 103 que o Senhor não nos trata segundo os nossos erros, mas o Senhor nos recebe de braços abertos e se compadece de nós, assim como um pai tem compaixão do seu filho. Senhor, eu te peço agora que visites cada pessoa que está orando comigo nesse momento. Sonda, ó Deus, o coração deste homem e desta mulher. Sonda a nossa mente, Senhor, e nos traga cura e libertação. Se tiver pecados escondidos, bezerros de ouro que estão atrapalhando o teu agir, revela, Senhor, para que a gente possa confessar e deixar para trás. Que nenhum engano do inimigo consiga escravizar essa pessoa, meu Pai. Que todos os laços do pecado sejam quebrados pelo poder que há no nome de Jesus. Ó, meu Pai, eu clamo nesse momento por cura física. Quantos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui, meu Deus, estão lutando contra o câncer, diabetes, artrite, problema nos rins, no coração, no fígado. Ó Deus, são tantas aflições nesse mundo, Senhor. Tem compaixão de nós, meu Pai, tem compaixão dessas pessoas, ó Deus. Eu te peço, estende a tua mão poderosa, toca nesses corpos, ó Deus, nesses órgãos. Faça um milagre agora, Jesus. Eu repreendo toda doença. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que todo câncer desapareça. Eu repreendo a diabetes, as dores crônicas, as inflamações, toda enfermidade que tem tirado a saúde física dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, na autoridade desse nome, eu declaro, seja curado, que os exames médicos sejam transformados agora, que os laudos sejam revertidos para que todos vejam o poder do Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua cura, obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui nesta oração. Eu oro também, meu Pai, pela saúde mental e emocional dos teus filhos. Pai, quantos estão lutando contra a depressão? Quantos estão lutando contra a ansiedade, síndrome do pânico, esse estresse profundo na sua alma? Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, traga libertação, restaura, Senhor, a alegria de viver, a alegria da salvação e fortalece a nossa fé. Ó meu Deus, quebra as correntes do medo, quebra as correntes dos traumas do passado que não foram curados, que toda angústia e tristeza caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, eu oro também pelas famílias. Quantos casamentos agora estão em crise, filhos estão se desviando, pessoas estão brigando dentro de casa. Oh, meu Deus, não deixe isso continuar, Senhor. Coloca a tua mão de poder, Pai, que nenhum mal, nenhuma influência maligna alcance a nossa família, em nome de Jesus. E se alguém aqui, meu Pai, perdeu as forças na caminhada, eu peço que o Senhor sopre vida nova, restaura os sonhos que foram abandonados, levanta aquele que caiu, meu Pai. Onde houver desânimo, que o Senhor coloque a chama do Espírito Santo. Onde houver pessoas acomodadas, desperte, Deus, desperte cada um deles. E eu oro também por essas pessoas, Pai, que estão passando por dificuldade financeira, estão sufocadas pelas dívidas. Faz um milagre, meu Deus.
Abra portas de emprego, traga recursos, Pai. Dá sabedoria para a gente administrar o pouco, para que ele se multiplique. E mostra, Senhor, mais uma vez, que Tu és o Deus que cuida de cada detalhe. Eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para suprir e cuidar do Teu povo. Eu oro, meu Pai, e Te agradeço, porque olha, o Senhor fez algo grandioso na nossa vida aqui hoje. Eu Te peço, Pai, que a Tua palavra seja o alimento para a nossa alma todo dia. Não deixe que a gente se afaste da Tua palavra, Senhor, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos liberta e nos transforma de dentro para fora. Jesus, obrigado porque Tu és a palavra viva, a palavra que nos restaura. E é no Teu nome que eu oro e eu já Te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe.